Qual o papel da literatura na redefinição de um país? No momento em que Portugal necessita de pensar o seu futuro e papel na Europa e no espaço lusófono, que papel devem ter os intelectuais? Deve Portugal ser o timoneiro de uma política da língua ou o braço direito do Brasil? Bem-vindos ao LEV, Encontro de Literatura de Viagens. Esta é a primeira mesa de um conjunto de sessões que durante as próximas horas, durante os próximos 2 dias, aqui irão ter lugar. Quero começar por agradecer a presença de todos, agradecer, obviamente, a presença dos restantes elementos da mesa, muito especialmente agradecer a presença do Sr. Presidente e do Sr. Vereador e felicitá-los por teimarem a manter vivo este encontro de literatura em viagens e tendo escolhido este tema tão pertinente para pano de fundo da sessão, isto é, da edição deste ano. De facto, os autores, os escritores, a literatura devem ser também convocados no contexto da atual crise e dos atuais desafios que a todos colocam. Obviamente, estes senhores e esses senhores todos devem ser convocados e têm seguramente uma palavra a dizer. Ao longo deste leve, cada uma das mesas irá exatamente aprofundar ou debater um dos temas, uma das saídas, enfim, um dos desafios possíveis para esta crise. E servir-nos-á sempre de motivo ou de pretexto uma obra de todos conhecidos. No caso desta primeira mesa, a obra é A Jangada de Pedra, de José Saramago. E, enfim, o que nos motiva é: será a pujança de países sul-americanos como o Brasil e a Colômbia um bom pretexto para reforçar os laços ibero-americanos? Podem Portugal e Espanha desenvolver uma estratégia conjunta de desenvolvimento com os países com que partilham o idioma? A que distância estamos de constituir A Jangada de Pedra, de José Saramago? Claro que debater o iberismo é um tema inesgotável e que nos prende há séculos. E aqui podemos, desde logo, debater a questão do iberismo enquanto uma união apenas e só entre Portugal e Espanha, mas podemos e devemos hoje, e até na sequência deste texto introdutório, equacionar isso numa relação mais vasta com os outros países que falam o português e o castelhano. Principalmente, mas não só, os países centro- e sul-americanos. Esta relação entre Portugal e Espanha com esses países é, obviamente, enfim, podemos pelo menos recuar 500 anos. Mas, mesmo do ponto de vista literário, há, como todos sabemos, uma fortíssima relação. E a esse propósito, e não estou aqui eu para falar, mas obviamente estes senhores, mas a propósito da sala onde nos encontramos, gostava de recordar que a Biblioteca Municipal de Flabela Espanca está repleta de gessos de uma das mais fabulosas escultoras portuguesas de todos os tempos, Irene Vilar, que retratou importantes escritores e poetas portugueses, e alguns dos seus gessos dessas obras estão aqui. Recordo, por exemplo, que representou Bel Salazar, Luís Vaz de Camões, Flor Bela Espanca, várias vezes Fernando Pessoa. E o que é que isso tem a ver com este encontro? Irene Vilar, que era natural de Matosinhos, aqui produziu grande parte da sua obra e legou os seus gessos à Câmara Municipal de Matosinhos. Mas vem isto a propósito, imaginem, de um outro dos grandes nomes da língua portuguesa, Jorge Amado. Jorge Amado, como todos sabem, filho de um coronel, um homem que viveu de perto todo aquele mundo que tantas vezes nos retratou de forma magnífica nos seus romances. Jorge Amado, que aos 9 anos é colocado num colégio na Bahia, num colégio de jesuítas, colégio interno, onde ele se sentiu preso e onde, ao 3º ano, acabou por fugir. Mas foi aí que Jorge Amado despertou para a literatura.
e melhor do que eu, o próprio Jorge Amado. Tendo adoecido o nosso professor de português, o Padre Faria, foi substituído pelo diretor do colégio, um homem inacessível, mas que, face à falta deste professor português, foi substituído. Seus métodos de ensino nada tinham de ortodoxo. Em lugar de nos analisar os Lusíadas, tentando descobrir o sujeito oculto e dividir as orações, reduzindo o poema a complicado texto para as questões gramaticais, fazendo-nos odiar Camões, o padre, para seu deleite e nosso encantamento, declamava para os alunos episódios da epopeia. Apesar do sotaque de Alemar, a força do verso nos tomava e possuía. Lia-nos igualmente a prosa de Garrett, de Herculano, cena de Frei Luís de Sousa, trechos de lendas e narrativas. Patriota, desejava sem dúvida nos fazer conscientes da grandeza de Portugal, o Portugal das descobertas e dos clássicos. Obtinha bem mais do que isso. Despertava a nossa sensibilidade, retirando-nos do poço da gramática portuguesa, cujas rígidas regras nada tinham a ver com a língua falada pelo povo brasileiro, para a sedução da literatura, das palavras vivas e atuantes. As aulas de português adquiriram outra dimensão. O primeiro dever passado pelo nosso professor português foi uma descrição tendo o mar como tema. A classe se inspirou toda ela nos encapelados mares de Camões, aqueles nunca antes navegados. O episódio do Adamastor foi reescrito pela meninada. Prisioneiro no internato, eu vivia na saudade das praias do Pontal, onde conhecera a liberdade e o sonho. O mar de Ilhéus foi o tema da minha descrição. O diretor levara os deveres para corrigir em sua cela. Na aula seguinte, entre risonho e solene, anunciou a existência de uma vocação autêntica de escritor naquela sala de aula. Pediu que escutassem com atenção o dever que ia ler. Tinha certeza, afirmou, que o autor daquelas páginas seria no futuro um escritor conhecido. Não regateou elogios. Eu acabara de completar 11 anos. Passei a ser uma personalidade, segundo os cânones do colégio, ao lado dos futebolistas, dos campeões de matemática e de religião, discutiam medalhas. Fui admitido numa espécie de círculo literário onde brilhavam alunos mais velhos. Contudo, nem assim deixei de me sentir prisioneiro, sensação permanente durante os 2 anos que estudei no colégio dos jesuítas. Houve, porém, sensível mudança na limitada vida do aluno interno. O padre tomou-me sua proteção e colocou em minha mão livros da sua estante. Primeiro, as viagens do Gulliver, depois clássicos portugueses, traduções de ficcionistas ingleses e franceses. Data dessa época a minha paixão por Charles Dickens. Recordo com carinho a figura do jesuíta português erudito e amável. Menos por me haver anunciado escritor, sobretudo por me haver dado o amor aos livros, por me haver revelado o mundo da criação literária. Nos últimos anos da sua vida, a Irene Vilar viveu, e acabou por terminar aí a sua vida, numa rua na Foz do Douro, onde tive o privilégio de a visitar algumas vezes. Uma rua que tinha um nome curioso, era o Padre Luís Cabral, que eu apenas soube, nas minhas investigações, que tinha sido um brilhante orador religioso jesuíta, alguém que tinha saído de Portugal em 1910 após a implantação da República. Já provavelmente perceberam que foi exatamente este padre jesuíta, o professor, o diretor do colégio e que descobre e incentiva Jorge Amado para a literatura. Bom, é apenas um caso, enfim, muito pontual, mas que me evoca aqui a presença de Irene Vilar nesta biblioteca e é apenas um exemplo dos muitos desta relação entre Portugal e o Brasil, entre a literatura de um lado e do outro do Atlântico.